Planejamento estratégico. Você pode até achar que você já sabe o que é, mas não desse jeito e nem com a dica que eu vou dar no final do vídeo, que ninguém ainda falou sobre esse assunto. Bom, vamos começar definindo o conceito, né? Então, o planejamento estratégico é o processo de você elaborar uma estratégia fazendo um casamento entre a organização e o meio onde ela está inserida. Então, definição de livro está aí. Mas vamos quebrar essa definição nas duas palavras? Vamos falar primeiro de planejamento. Planejamento é definição de objetivos. Então a gente às vezes fala desse termo, parece que é uma coisa super complexa, etc. Mas simplesmente planejar é definir onde você quer chegar. Agora, quando a gente fala do estratégico ou quando a gente fala de estratégia, aí a gente tem uma briga entre rivais. A gente tem o nome da década de 80, Michael Porter, e a gente tem o nome da década de 90, Gary Hamel. Esses dois caras definiram estratégias de formas totalmente diferentes e opostas. Quando a gente pega a definição do Michael Porter, que acabou ficando mais conhecido aí como tendo sido o pai da estratégia, embora muita gente esquece de falar do Sun Tzu, mas o Michael Porter definiu a estratégia como o conjunto de competências e habilidades de uma organização que colocam ela à frente dos concorrentes. Ou seja, como uma organização pode aproveitar o potencial que ela tem dentro de casa para caminhar mais rápido do que as suas concorrentes. Mas o Gary Hamel, na década de 90, contou uma história totalmente oposta. Ele disse o seguinte: estratégia é você pensar o futuro dentro do seu segmento. Como será o meu negócio em 2030, em 2040? Então, olha para o futuro, para como o mundo vai se comportar. E o próximo passo é desenha um plano de como que você vai chegar como a sua organização está hoje para como ser a líder daquele futuro desenhado. E as abordagens são distintas porque uma parte do princípio que você já tem algo bom e vai fazer ele se destacar. O outro parte do princípio de que o futuro vai acontecer independente de você. Então faça força para estar presente no futuro. E por mais que as duas definições sejam antagônicas, opostas, a gente pode aproveitar o melhor do benefício das duas. Então planejamento define os objetivos. Estratégia olha para as duas coisas. O que você tem de bom que pode te colocar à frente e como vai estar o futuro e como você faz para se inserir lá dentro. Depois a gente vai falar sobre as etapas de planejamento estratégico. E são sempre 4 etapas muito bem definidas. Independente do escopo do seu plano, é um plano de 3 anos, é um plano anual, é um plano da semana, você sempre tem que pensar em 4 etapas. Primeiro, análise da situação atual, ou seja, como a empresa está hoje. Analisa isso do ponto de vista interno, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos da organização, dos seus produtos. Mas também analisa o ambiente externo. Como é que está a sua marca? Como é que está a satisfação do seu cliente? Qual é o grau de relacionamento entre a empresa e o mercado? Depois que você termina a análise da situação atual, primeira etapa, vai para a segunda etapa, definição de objetivos e estratégia. Define onde você quer chegar e define como você vai fazer para chegar lá. Terceira etapa do planejamento estratégico, implementação da estratégia. Depois que você definiu como vai chegar, é hora de arregaçar as mangas, colocar a mão na massa para atingir os resultados. E por último, quarta etapa, monitoramento dos resultados. Para você saber se você está caminhando na direção certa, para você saber se você está chegando ou se você vai chegar no objetivo que você desenhou, você tem que monitorar os indicadores de resultado. Seguindo essas 4 etapas, você vai ter um processo de planejamento estratégico que vai funcionar de maneira contínua, sempre entregando os resultados. Mas espera aí, o vídeo não acabou. Eu falei que o melhor estava no final. Quero falar sobre um tema que ninguém discute quando a gente fala sobre planejamento estratégico e, em geral, é o ponto mais crítico. É a diferença dos planejamentos que funcionam dos planejamentos que não funcionam. E aí o termo da vez é alinhamento estratégico. Alinhamento estratégico significa você garantir que aquele plano lindo e maravilhoso com os objetivos definidos que você criou seja conhecido pelas pessoas envolvidas. É garantir que todo mundo na escala dentro da organização conheça o objetivo que você vai atingir, qual é a estratégia que a gente vai adotar, quais são os indicadores que estão sendo acompanhados. E você, ao longo do caminho, mobilizar as pessoas para garantir a entrega do plano. Infelizmente, não adianta só ter uma excelente ideia, dar um caminho fantástico e genial, mas você precisa garantir que a estratégia aconteça. E o alinhamento estratégico é exatamente orquestrar
né, como se faz o músico, orquestrar com que todos os envolvidos estejam alinhados na mesma direção, garantindo aí o resultado e a entrega do seu planejamento. E aí, como é que está o seu grau de alinhamento estratégico? Comenta aqui embaixo, aproveita para curtir o vídeo, indicar para as outras pessoas e se inscreve no canal. Valeu!